Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje a gente vai falar sobre Mania de Você, a nova novela das 9 da Rede Globo que algumas pessoas estão gostando, outras nem sequer estão assistindo e a audiência tá baixíssima. Será que essa novela vai virar mania mesmo, gente? É após a vinheta, não sai daí. No ar, mais um campeão de audiência. Se Mania de Você vai virar a nova mania nacional, a gente ainda não sabe, mas o que a gente sabe é que para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo das novelas e principalmente aqui no canal, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito e tá sentindo falta das notificações, dá uma olhadinha e vê se o sininho tá ativado em todos para você não perder nada. E bora então falar sobre esse novo folhetim de João Emanuel Carneiro que estreou no dia 9 de setembro no principal horário de novelas da Rede Globo, no horário nobre, das 9. Mania de Você conta a história de 4 protagonistas, Luma, Rudá, Viola e Mavi. Ambos são 2 casais, mas acontece que a Viola e o Rudá acabam se apaixonando. E o problema é que a Viola já namora o Mavi e o Rudá já namora a Luma. E daí a gente já começa a ter esse conflito de casal. Além do que mais, tínhamos até então na história o Molina, o personagem da novela que aparentemente era o principal vilão da trama. Aparentemente era, eu digo porque o Molina foi assassinado misteriosamente. O Molina, interpretado pelo Rodrigo Lombardi, era o pai da Luma. Pai entre aspas porque na primeira fase da trama ele matou o pai biológico da Luma para ficar em plenos poderes da herança da Luma, que no caso era da parte da mãe da Luma. É meio confuso, dá um bug na cabeça, mas enfim, essa é a trama da novela. Por isso que ele acaba se tornando um vilão e ele também tem meio que um poder, ele mora numa ilha, né, particular, ele é dono de uma empresa de tecnologias, que cuida desses negócios de hackers e tudo mais, enfim. É uma coisa meio tecnológica, meio futurística, mas não tão avançado nesse ponto tecnológico como Geração Brasil, por exemplo. Enfim, acontece que nessa altura da novela o Molina já foi assassinado e além dos 4 protagonistas que são suspeitos, também temos como suspeita a Mércia, que é a personagem da Adriana Esteves, que também está prometendo horrores nessa novela. E é a partir desse plot inicial do assassinato do Molina que a história da novela vai se desencadear agora na segunda fase que começou esta semana. E como as chamadas prometem desde o início da novela, desde as chamadas de estreia, nessa novela o jogo vira o tempo todo. E além desses personagens que eu já citei aqui, já apareceu nessa fase inicial a personagem da Isis, interpretada pela Mariana Ximenes, que boatos que ela na verdade que será a grande vilã da trama do João Emanuel Carneiro. E nessa fase que começou essa semana, novos personagens entrarão. Mas a gente não vai entrar muito a fundo na história desses novos personagens, até porque a gente precisa falar um pouco das nossas primeiras impressões sobre esse início de Mania de Você, que está bem dividido entre o público. Algumas pessoas estão gostando da novela, estão achando um novelão, já outras pessoas estão estranhando bastante, principalmente nessa questão da dubialidade de todos os personagens, desse negócio de não estar bem definido quem vai ser o vilão, quem vai ser o mocinho, e principalmente do caráter duvidoso de absolutamente todos os personagens, principalmente daqueles que na teoria são os mocinhos da trama, no caso a Viola e o Rudá. Isso porque eles eram para ser o casal queridinho, o casal protagonista que ia cair nas graças do público. Só que acontece que ambos traíram os seus parceiros. A Viola traiu o Mavi e o Rudá traiu a Luma, para os dois ficarem juntos. Então já de início, já de cara, não é que o casal teve uma rejeição do público, mas o público não comprou muito bem, até porque a história dos dois não foi tão bem construída. Particularmente a gente sabe que o João Emanuel Carneiro, em matéria de construção de casal, ele peca
bastante. Raras exceções, mas na maioria dos casos ele peca bastante na construção de seus casais. E foi isso que aconteceu com Rudá e Viola. Eles mal se conheceram, já estavam se declarando, dizendo que se amam, que querem ficar junto para sempre, enfim, toda aquela coisa tipo Rafael e Serena, Jade e Lucas, sabe? Mas que não foi tão bem construído com Rudá e Viola. E é isso que o público torceu um pouco o nariz. Assim como a grande, mega, hiper amizade da Luma com a Viola. Quando saíram as primeiras notícias sobre a história de Mania de Você, que inclusive ia ter uma inversão de papéis, né? A Luma era rica, a Viola tava na sombra da amiga. Daí na segunda fase, os papéis se invertem. A Viola conquista toda a sua glória, todo o seu triunfo, e a Luma que fica na sombra da Viola. Enfim, pelas notícias e principalmente pelas chamadas, eu particularmente entendia que as duas de fato eram grandes amigas, mas tipo, amigas de infância, né, de longa data, pra ser esse tipo, né, de melhores amigas. Ai não importa meu namorado, não importa meu marido, não importa meu pai, minha família, o que importa é a nossa amizade e nada mais. Então, tipo, esse tipo de coisa é de amizade de longa data, mas não, as duas se conheceram ali e no outro dia, ai, vamos ser amiga? De amiga. Isso. Posso ser sua amiga, então? Claro, eu vou adorar ser sua amiga. Sabe, eu não sei se na teoria o João Manuel Carneiro achou que ficaria legal, né, essa amizade repentina, uau, mas na prática não deu muito certo. Ficou muito mal construída essa amizade a ponto delas jurarem amizade eterna, de considerarem melhores amigas, da Luma ficar completamente arrasada com a traição da Viola e falar que não, nossa amizade importa mais do que tudo, sabe? Então ficou muito mal construído mesmo, e eu acho que esse também foi um dos fatores que o público acabou torcendo um pouco o nariz para Mania de Você. Por mais que a repercussão de Mania de Você esteja ok nas redes sociais, na audiência o cenário é completamente diferente. Ela tá marcando aí uma média geral até o momento de 22 pontos, 21,80 e poucos, a pior média geral de 2 semanas de uma novela das 9 da história da TV Globo. E eu particularmente, e infelizmente, tô achando que isso vai acabar virando rotina com o passar dos anos, sabe? Tipo, sempre vai ter uma novela que vai bater esse recorde negativo de pior estreia do horário das 9, porque o horário das 9 ultimamente está sendo um dos mais problemáticos e mais difíceis de ganhar o público do sofá, fazer o público sentar ali para assistir uma boa novela. Particularmente eu torço para que assim que o jogo vira o tempo todo em Mania de Você, a audiência também vire e se eleve, porque eu particularmente estou gostando da novela. Claro que apesar desses pesares que eu já citei, a novela também tem pontos fortes, como por exemplo a Isis, a personagem da Mariana Ximenes, que está prometida para ser a grande vilã, e mesmo tendo um lado cômico, que é característico das vilãs do João Manuel Carneiro, ela já mostrou ao que veio. Mariana Ximenes está arrasando no papel, como sempre, né? Mariana Ximenes sempre dá o nome. Assim como outros personagens também que estão mostrando ao que veio, e os atores em si, os seus intérpretes, estão dando nome, como por exemplo o Mavi, o Chay Suede, um personagem completamente perturbado, aficionado e obsessivo por tudo o que ele decreta, né? Por todos os seus objetivos. Ele não tem uma meta, ele não tem um foco, ele tem uma obsessão. E isso cumpre com o que o João Manuel Carneiro falou em entrevista, que Mania de Você vai ser uma novela sobre obsessões, sobre a obsessão de cada personagem, e o Mavi é o que mais corresponde nessa premissa que o João Manuel Carneiro soltou nas primeiras entrevistas. Assim como a Mércia também, a personagem da Adriana Esteves. Inclusive Mércia e Mavi estão fazendo uma excelente dobradinha. E falando em Mavi, se faltou química entre Rudá e Viola, o que não faltou foi química entre Mavi e Luma. Pois é, o casal que no início, né, não parecia que ia vingar, mas até nas primeiras cenas ali, onde eles tiveram contato, o Mavi e a Luma, por mais que eles não tivessem um interesse mútuo, dava pra ver a química. Inclusive, voltando a falar um pouquinho sobre construção, se Mavi e Luma fossem um casal, tá aí um casal que daria boa, por causa que além de ter a química, deu pra perceber ali uma certa construção
na primeira fase da novela. Então, como eu já falei no início do vídeo, a gente tem como ponto de partida para essa nova fase de Mania de Você esse mistério em torno do assassinato do Molina e também a nova vida desses personagens, né? Essa virada de jogo aí para essa segunda fase de Mania de Você. Eu particularmente tô achando uma novela ok, melhor que Renascer, obviamente, pelo menos tem história acontecendo aí a todo tempo. A única coisa estranha é essa falta de construção em alguns plots da trama, os casais, a complexidade da amizade das protagonistas, enfim, tem muita coisa assim que promete muito, mas não tem a profundidade necessária para o público acreditar que aquilo seja crível, para acreditar que aquilo seja de fato verdade, entendeu? E também por parecer que a gente está assistindo uma malhação no horário das 9 da Rede Globo, né? E a falta de grandes nomes à frente da tela. Não estou desprezando nem desmerecendo os talentos que estão protagonizando Mania de Você, não é isso. Mas se você pegar o elenco, falta nomes fortes no elenco de Mania de Você, algo que o público já estava reclamando em Renascer e também está reclamando novamente em Mania de Você. Tem muita gente boa, mas também tem muita gente desconhecida do grande público, então talvez esteja faltando essa identificação. O público precisa estar se identificando ali com quem ele está vendo ali na tela. Ou não, né? Não sei, talvez seja só frescura do público, enfim. Bom, eu já falei quais foram as minhas primeiras impressões sobre Mania de Você, agora eu quero saber de vocês. Quais são suas primeiras impressões? O que vocês estão achando de Mania de Você? Vocês estão assistindo ou vocês simplesmente desligaram a TV e estão assistindo uma outra coisa no horário? Não despertaram o interesse de vocês a nova trama de João Manuel Carneiro? Comenta aqui embaixo e aquele recado, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, fique por dentro de tudo. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá.